Fala, turma, bem-vindo ao canal. Curte, comenta, compartilha. Seguinte, nesse domingo eu parei aqui para trocar uma ideia com vocês e pensar o seguinte. Cara, no final das contas, domingão, acabei de voltar do Rio, fiquei pensando onde a vida leva a gente, né? Cara, eu vim da minha cidade e uma das coisas que eu sempre faço quando eu vou na cidade lá, eu vou visitar onde eu morei. Eu não esqueço minhas raízes não, tá? De jeito nenhum eu deixo as minhas raízes de fora. Aí eu parei lá no Vale do Piranga, onde eu morei, e eu fiquei sentado refletindo a minha vida. E caramba, cara. Aí eu fiquei rodando pela cidade, né, e lembrando de fases assim. Cara, a minha casa, ela não tinha vidro quando eu morei. Não tinha muro mesmo, assim, era aquelas casas de conjunto habitacional. E, cara, entrava um gato lá em casa e comia as frutas. Eu nunca tinha visto gato morder fruta. E lá existia isso. E a Tati vivia ficando brava. E nessa época, eu tinha um táxi, que era do meu pai, que eu usava meio período. E o interessante do táxi é que meu pai sempre foi ponta firme comigo, né, galera? Então eu fazia assim, eu trabalhava 12 por 36 na PM, tinha te explicado no início. Então segunda-feira eu trabalhava de 7 da noite às 7 da manhã, folgava terça, quarta, eu pegava 7 da noite, 7 da manhã, era só a noite. Então, tipo, eu quase nunca estava descansado. E eu fazia 2 seguranças, uma no posto de gasolina, que inclusive eu fui lá rever, né? Eu revi minha vida agora que eu fui lá em Barra do Piraí. E eu fazia na empresa de ônibus Santa Luzia, que eu recolhi o dinheiro. E eu tinha faculdade, que uma das seguranças eu não recebia em grana, eu permutava com o Mário de Biasi para fazer a faculdade na FERP, que era Direito, que era a segunda faculdade que eu estava fazendo. E a outra eu recebia, e eu ainda trabalhava no táxi do meu pai para ganhar uma grana extra, que senão não dava para pagar as contas, eu vou te explicar o porquê. E no táxi do pai eu pegava no pior período, que era a tarde. Mano, o Rio às vezes é muito quente, tipo, é 30 e poucos graus, 35, 36, chega a 40 graus no Rio. Eu trabalhava à tarde lá, e o meu pai enchia o tanque, muito justo, meu pai me entregava, tipo, meio dia e meio. Eu pegava e trabalhava até às 18, só que meu pai precisava do dinheiro também. Então eu enchia o tanque de novo, e se sobrasse, por exemplo, 50 reais, 25 era meu, 25 era dele. Cara, salvava a minha vida esse dia. A minha mãe era costureira, então ela me ajudou várias vezes para eu pagar, por exemplo, tinha uma van que saía todo sábado, que todo sábado não tinha internet, então eu ia fazer academia do concurso público no estado do Rio de Janeiro para estudar. Então eu rodava 130 quilômetros, saía Rio, Barra do Piraí, Piraí, Serra das Araras, descia a serra, passava pela Baixada, passava pela Avenida Brasil, Linha Vermelha, Centro, Rio Branco, ia estudar e depois voltava às 10 horas da noite. Nunca reclamei de nada. E como lá era caro, tipo assim, caro não era justo, não tinha internet, então era só lá. Só pra você ter uma noção, eu ganhava 950 reais na PM. O curso, a cada 4 meses, era 1.800 reais. Então, a cada 4 meses, eu gastava 2 meses de salário inteiro da PM só pra pagar o curso. E nunca parei. Nunca pedi desconto, também nunca deram lá. E eu comecei a dar aula em 2003 por necessidade no curso, porque senão eu não ia conseguir estudar. Olha como é que são as coisas. Naquela época, cara, as críticas existiam, tá? Era, pô, você tá perdendo sua vida, você estuda demais, você é maluco, esse cara não tem juízo. Essas eram as críticas. Depois eu fui para Cascavel, no Paraná, passei no Departamento Penitenciário Federal, passei na Polícia Rodoviária Federal, passei na Polícia Federal, passei em 12 concursos, um monte de Polícia Civil, Oficial de Justiça de Minas, do Espírito Santo, cara, muitos concursos que eu passei. E aí eu virei professor, né? E abri uma empresa, virei empresário. Aí o que é legal? Quando eu abri o concurso, eu fui o primeiro a colocar um vídeo na internet, galera, de concurso público. Ninguém foi antes de mim, eu fui o precursor de tudo. Eu criei a forma de estudar 30 minutos por videoaula, que era um módulo dividido em blocos. Depois eu coloquei aula corrida, todo mundo só foi copiando os modelos. Eu acho isso legal, o que é feito, bem feito no início tem que ser melhorado. E um monte de gente melhorou, um monte de outras empresas melhorou, eu remelhorei. E eu sempre recebi muita crítica, né? O pessoal me chama de arrogante, babaca, o pessoal me chama de um monte de coisa, mas, cara, a decisão já foi tomada lá atrás, há 2000 anos, quando soltaram Barrabás e prenderam Jesus. Então, cara, se nem Jesus agradou, eu vou agradar. Mas o mais interessante é que eu consigo falar para uma camada que está na internet, que não são os patricinhos, né? Não são os caras, são um nego sofrido. Aí esses dias eu achei o maior barato, que depois de 3 anos que eu saí da empresa no final de 22, eu voltei para o concurso. Eu tenho várias empresas, pessoal. Então eu tenho uma escola de negócio, que é muito próspera aqui em Alphaville, Barueri, e eu ensino empresários, eu tenho mentorias, mastermind, eu tenho um monte de evento. Eu estou gravando esse vídeo, mas na próxima sexta e sábado eu tenho mastermind que é o Gênesis, que é o meu mastermind. E eu tenho minhas mentorias, essa semana eu estou bem atarefado. Mas no final de 24... eu voltei para o concurso público e hoje eu faço cursos preparatórios para a Polícia Rodoviária, para a Polícia Federal, para as PMs, bem focado em carreiras policiais, bem nichado. E voltou o meu nome à tona, porque eu voltei para o concurso. E aí começou uma galera a falar mal de mim, me chamar de arrogante, me chamar de um monte de coisa. E cara, eu confesso para você
que eu queria me importar igual me importava antes, mas meio que eu tô igual o Neuspik, que eu tô cagando, mas não é naquele, não é na asepsia da palavra ruim, não, porque eu não tô ligando mesmo, entendeu? Eu acho até legal, galera, eu acho que, na verdade, não é que ninguém te odeia, é que você tem fãs e não sabe, porque se a pessoa falar mal de você, a pessoa, no final, ela gosta um pouco de você, né? Mas o que a minha história traz à tona aqui? A minha história, ela vem pra ensinar pra você que, pô, cara, olha, pensa comigo, eu tive o fundamental ruim, o médio ruim, deu tudo errado na minha vida. Sou filho de motorista de táxi, minha mãe é costureira, minha mãe tava contando agora, no final de semana, com meu genro, que quando a gente foi morar lá na casa que ela tá hoje, que a gente reformou a casa inteira, ela tava no tijolo, tava no chão batido e não tinha janela. Tinha que botar a madeira e papelão. E meu pai ralou pra caramba. E eu vim de uma história que era pra dar errado. Tanto que eu conheço muita gente da minha época que deu errado. E eu dei certo. Mas por que eu dei certo? Galera, é muita dedicação, galera. É acordar cedo, é dormir tarde. É querer fazer acontecer. É ter a vontade de estar no próximo nível. É não reclamar, é levantar a cabeça, é porrada, sabe? É querer fazer de verdade a diferença na sua vida, cara. É querer efetivamente falar assim, cara, eu vou queimar os barcos. Tem uma regra de queimar os barcos que é assim, chega em alguma fase da sua vida que você vai descer na praia e antigamente descia-se na praia com os barcos de madeira e os guerreiros iam atrás. Só que a maioria das pessoas é covarde, normal, pô. Elas têm medo. Então elas retornam e voltam pro barco. Os grandes líderes, para que ninguém voltasse pro barco, descia pra batalha e tacava fogo no barco. Vai voltar para onde? Ou vence ou morre. Ou toma o reino ou morre. A mesma coisa. Nós vamos governar sobre a nossa vida e sobre a terra. Então o que a gente vai fazer? A gente vai levantar a cabeça e vai fazer o certo. Qual é o certo? É mandar a porrada, estudar pra caramba. Pra você... Cara, no Brasil a gente tem várias oportunidades. Duas principais. Ou você faz um bom concurso público, ou você empreende. Concurso público. Eu venci, passei em 12. Não fica rico, não fica pobre, mas tem um teto bom. Por exemplo, a Polícia Rodoviária Federal. Eu abri cursos da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal que ninguém no Brasil chega quiçá perto. Por quê? Porque as minhas experiências são muito voltadas para isso. Então eu botei a quantidade de aula, a quantidade de PDF, a quantidade de revisão, a metodologia que eu utilizei, e as metodologias que eu utilizo é para qualquer um. Ninguém bate. Impossível bater a minha qualidade, a minha estrutura e a minha metodologia. Até porque eu enfio inteligência emocional no meio, e você sabe disso, que é você que faz o resultado da sua vida. E, no segundo plano, você pode fazer um concurso público e arrebentar, vai ganhar lá seus 16 mil, 20 mil reais por mês. Aí, Wanda, eu quero mais. Aí você empreende. Aqui não tem risco. Aqui é 100% de chance de dar certo. Não tem essa de dar errado. Concurso igual Polícia Federal e Rodoviária são mais de 1.000 vagas. Chama 3 vezes o número de vagas. Se você fizer o básico, se você fizer um feijão com arroz e fizer o que eu tô mandando, sem ficar biruleitando, querendo o caminho mais rápido, porque o caminho mais rápido pro céu é o atalho pro inferno, eu vou resolver para você. Eu prometo que eu vou resolver. Pode ficar super tranquilo que vai ser resolvido. Pode ser? Agora, por outro lado, se você quiser empreender, também te ajudo. Cara, dá para abrir sua empresa, dá para abrir seu negócio. Evandro, qual que você acha que é melhor? Empreender ou concurso público? Você que decide. Cara, empreender. Cara, eu tenho várias empresas, eu trabalho pra caramba, 20 horas por dia, acabou. Esse negócio de saia do operacional e deixa na mão dos outros quebra a empresa. A pergunta é, o que você quer fazer? Seja no concurso público, seja no empreendedorismo, eu sou o único cara no Brasil que bate esses dois, o único e que entende. Quem empreende diz que todo servidor público é vagabundo, e todo servidor público fala que empreendedor tá levando dinheiro para o outro lado. Cara, eu entendo a realidade desse cara, entendo a realidade desse cara, e entendo a sua realidade. No Brasil, só fica pobre quem quer. Você pode ter nascido pobre, mas se você morrer pobre, a culpa é sua. Curte, compartilha. E se não gosta de mim, entrar na fila. Tem gente pra cacete que não gosta de mim. Alô, você.